Oi, gente, aqui quem fala é a Samara e eu faço parte do canal Central dos Mistérios. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal. E este é o nosso segundo vídeo. Não esqueçam de deixar um likezão e se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E agora, bora pro vídeo. Moby Dick é sem dúvida uma das maiores lendas, e seu livro, uma das obras mais respeitadas da língua inglesa. Seu autor, Herman Melville, ainda hoje é considerado um dos maiores escritores dos Estados Unidos. O fato que a história por trás de Moby Dick é muito maior. Tem a ver com um naufrágio de 1820 e uma baleia branca avistada na costa do Chile. Para nos lançarmos de cabeça nessa história e entendermos e compreendermos melhor, vamos começar falando do navio que sofreu o naufrágio, o navio Essex. O navio Essex era um baleeiro americano que foi construído na pequena cidade de Amesbury, em Massachusetts, e foi usado como navio mercante. A embarcação possuía 3 mastros, era toda feita de carvalho branco e media cerca de 26 metros de comprimento. Em agosto de 1819, pesando 238 toneladas de mantimento, o navio deixou Nantucket para uma expedição que duraria 2 anos e meio. A tripulação era formada por 13 marinheiros, sendo eles Owen Coffey, de apenas 16 anos, que por sinal era prima do capitão, Isaac Colen, Henry DeWitt, Richard Peterson, Charles Hensdale, Banzalai Ray, Samuel Reed, Charlie Shuttle, Lawson Thomas, C. Weeks, Joseph West, William Wright, Thomas Chape, Obed Hendricks e Benjamin Lawrence. Também possuíam um mordomo, William Bond, e um camaroteiro, sendo esse o mais jovem da tripulação, chamado Thomas Nixon, de apenas 14 anos. E é claro, o primeiro imediato, Owen Chase, o segundo imediato, Matthew Joy, e o capitão George Pollard Jr., de apenas 28 anos, um dos capitães de baleeiros mais jovens da época. Seu título original, Narrative at the Wreck at the Holy Ship Essex. A narrativa possui 3 capítulos, sendo já no seu primeiro, ela descreve os últimos momentos para a partida. Abre aspas. O navio Essex, comandado pelo capitão George Pollard Jr., foi equipado em Nantucket e a partir do dia 12 de agosto de 1819, com destino ao Oceano Pacífico, uma viagem baleeira. Deste navio, eu era imediato. Fecha aspas. Owen Chase registrou essas informações e outras mais em sua própria autobiografia, lançada originalmente em 1821 e por muitos anos se tornou a única fonte de informações sobre o naufrágio do navio Essex. E essa obra foi relançada em uma nova versão há alguns anos atrás. A história do naufrágio. Saindo assim do porto de Nantucket no dia 12 de agosto de 1819, com apenas 2 dias de viagem, o navio Essex foi atingido por rajadas violentas de vento e uma tempestade. A embarcação foi balançada de um lado para o outro e quase naufragou. No final de setembro, após 1 mês e meio da tempestade, o Essex, danificado e faltando 2 botes, conseguiu chegar à ilha de Cabo Verde, na costa da África, onde foram feitos vários reparos. Depois disso, o capitão conduziu para a costa da América do Sul, próximo ao Brasil. Lá eles capturaram a primeira baleia da viagem, uma cachalote. Em janeiro de 1820, o navio contornou o Cabo Horn e a tripulação foi tentar a sorte com algumas baleias das redondezas do litoral do Chile e não conseguiram nada. Entretanto, assim que chegaram nas águas do Pacífico Sul, perto do Peru, as coisas mudaram. Eles capturaram uma baleia a cada 5 dias e geraram em média 450 barris de óleo. Óleo esse que serviria para a confecção de lâmpadas, produção de lubrificantes, enquanto as barbas que eram arrancadas das baleias eram utilizadas para produzir espartilhos e saias de argola. Em setembro de 1820, um marinheiro chamado Henry DeWitt é deixado no deserto do Atacama, na fronteira do Chile com o Peru. Acredita-se que ele estava morto e foi enterrado lá. Desde esse fato, o navio Essex foi tripulado por 20 marinheiros. Chegando em Galápagos, no Equador, a tripulação parou e foi estocar provisões, incluindo 200 tartarugas, outros alimentos e água. Depois desse fato, eles foram mais longe no Oceano Pacífico, onde eles conheciam um pouco. Em 20 de novembro de 1820, um cardume de baleias que foi descoberto às 8 horas da manhã, o tempo estando bom e claro, fez com que os 3 botes saíssem ao seu encontro, sendo o primeiro deles comandado pelo capitão George Pollard, o segundo pelo primeiro imediato, Owen Chase, e o terceiro pelo segundo imediato, Matthew Joy. Porém, o de Owen Chase foi
atacado pela cauda de uma das baleias, e Chase e aqueles que estavam junto com ele tiveram que voltar para o navio para fazer os seus devidos reparos. O Owen Chase, de volta ao Essex, enquanto consertava o seu bote danificado, avistou uma imensa baleia cachalote macho, com cerca de 25 metros. Ela estava parada, se não estivesse boiando. De repente, ela vira-se e vem em direção ao navio, e se chocou com o navio várias vezes. Eles sofreram 4 ou 5 batidas, até que o cachalote desistisse e sumisse no mar. A tripulação de 20 homens se dividiu em 3 botes. O primeiro comandado pelo capitão George Pollard Jr., o segundo por Owen Chase e o terceiro por Matthew Joy. Depois de passarem 2 dias resgatando o que podiam dos destroços do Essex, os destroços que não haviam afundado do Essex, pegaram alimentos, água e equipamentos de navegação e 2 cópias de cartas marítimas, que foram divididas entre os barcos do capitão Pollard e de Chase. Vendo assim, descobriram que as ilhas mais próximas conhecidas seriam as Marquesas, cerca de 1.900 quilômetros a oeste de onde eles estavam. O capitão pretendia ir para elas, mas os marinheiros, ao lado de Chase, não aceitaram, pois temiam que essas ilhas eram habitadas por canibais. Então preferiram voltar para a América do Sul, aproximadamente 4.800 quilômetros a leste de onde eles estavam. O capitão acabou cedendo e aceitando a proposta deles. Alimentos e águas foram racionados desde o começo. Em 20 de dezembro, exatamente um mês após o ataque da cachalote, e poucas horas da tripulação começaram a morrer de sede, os botes pararam em uma ilha desabitada, chamada Ilha Henderson. Lá, os homens do Essex encontraram água doce, aves, caranguejos e ovos. Depois de apenas uma semana, eles haviam esgotado grande parte dos recursos alimentares da ilha. Então, quando iam sair da ilha, 3 tripulantes, William Wright, Seth Weeks e Thomas Chappell, decidem ficar na ilha. Portanto, no dia 27 de dezembro, os 3 barcos saíram, com agora 17 tripulantes. Com o passar do tempo e os recursos se findando, um por um começaram a morrer. O segundo imediato, Matthew Joy, e sua saúde já não estava boa antes da viagem, pediu para se descansar no bote do capitão. Então trocou de lugar com Obed Hendricks. Joy, sendo o primeiro a morrer, morreu no dia 10 de janeiro. No dia seguinte, após uma tempestade, o segundo bote do Chase foi separado dos outros. Peterson morreu em 18 de janeiro. E assim como Joy, ele também foi costurado em suas roupas e deixado no mar. Em 8 de fevereiro, Colin morreu. Com baixo estoque de comida e depois de uma discussão, os sobreviventes recorreram ao canibalismo. Lawson Thomas morreu em 20 de janeiro. Ele era do bote do capitão e também foi canibalizado. Depois de 28 de janeiro, o bote de Hendricks, o terceiro bote, nunca mais foi visto. Em 1 de fevereiro, após a comida acabar no bote do capitão, eles tiraram a sorte no palito de quem iria morrer, de quem iria matar, para que os outros sobrevivessem. Owen Coffey, de 17 anos na época, e por sinal primo do capitão, foi morto a tiro por Charles Hansdale. Em 11 de janeiro, Banzai Ray também morreu e também foi consumido. Até 15 de fevereiro, os 3 sobreviventes do bote de Chase novamente ficaram sem comida. E em 18 de fevereiro, 89 dias após o Essex naufragar, o baleeiro britânico chamado Indiana os encontrou e os salvaram. Nesse bote foram resgatados o Owen Chase, Lawrence e Nixon. O bote de Pollard, contendo apenas ele e Hansdale, foi resgatado por um baleeiro de Nantucket chamado Dolphin, em 23 de fevereiro, 93 dias após o naufrágio. Nathaniel descreve o momento tenso do resgate do capitão Pollard e de Hansdale, no livro No Coração do Mar. Abre aspas. Primeiro viram ossos humanos, espalhados pelo chão, como se a baleeira fosse a toca, em alto mar, de alguma fera devoradora de homens. Em seguida, viram os 2 homens. Estavam encolhidos nas extremidades opostas do barco, a pele coberta de chagas. Em vez de cumprimentar seus salvadores com um sorriso de alívio, os sobreviventes, delirantes demais para poderem falar, em virtude da sede e da fome, se mostraram desorientados e até assustados. Fecha aspas. Ao serem resgatados e atendidos pelo médico a bordo, eles se recuperaram e o capitão George Pollard contou tudo o que aconteceu. Toda essa história que eu contei para vocês. Já os 3 sobreviventes da ilha foram resgatados pelo navio mercante Surrey em 5 de abril de 1821. Vocês se lembram que lá na introdução eu havia falado de uma baleia branca que inspirou Moby Dick? Pois é, essa baleia chamava Mocha Dick. Ela foi uma cachalote macho albino que viveu no século XIX.
e acredita-se que chegou a nascer antes de 1800. Ela foi morta por baleeiros em 1838. Seu corpo tinha 21 metros de comprimento e rendeu 100 barris de óleo aproximadamente. Era chamada de Mocha Dick, pois vivia nas redondezas da ilha de Mocha, perto da costa do Chile. Ela foi morta, próxima à região onde ela vivia. Depois de explicar toda essa história para vocês, agora enfim chegamos no romance Moby Dick. Um romance por aventura, é claro. Lançado originalmente em 18 de outubro de 1851 no Reino Unido e 14 de novembro de 1851 nos Estados Unidos, possuía 635 páginas e seu autor é Herman Melville. Moby Dick é um romance sobre um cachalote de cor branca que foi perseguido e ferido várias vezes por baleeiros e conseguiu se defender e destruí-los. A história narrada em primeira pessoa pelo marinheiro Ismael, que começa "Chamai-me Ismael", conta com a participação do capitão Ahab e o primeiro imediato Starbuck a bordo do navio baleeiro chamado Pequod. Por aí nós conseguimos ver a diferença entre a ficção e a realidade, entre o livro Moby Dick e o livro No Coração do Mar. Em Moby Dick o navio se chama Pequod, no Coração do Mar o navio se chama Essex. Em Moby Dick, o capitão é Ahab, e no Coração do Mar é o capitão George Pollard. O primeiro imediato de Moby Dick é Starbuck, e o primeiro imediato do navio Essex é Owen Chase. Dessa forma, nós conseguimos entender que Moby Dick, sim, é inspirado na realidade, inspirado no que aconteceu com o navio Essex, porém, não é bem a realidade. O livro que foi inspirado no naufrágio do navio Essex tem outra fonte de inspiração, que foi o cachalote albino Mocha Dick, supostamente morta em 1838, ao largo da ilha chilena de Mocha. Se nós fizermos comparações entre Moby Dick e uma cachalote normal, nós percebemos diferença no tamanho e na cor. No tamanho, a Moby Dick acredita-se que tinha 26 metros. Uma cachalote, hoje em dia, só consegue possuir até 20 metros. E a cor? Moby Dick era branca. E várias vezes se repetia isso no livro. Uma cachalote normal, a sua cor é acinzentada. Moby Dick se tornou um dos grandes best-sellers. No começo, não foi recebido muito bem, pois se tratava de algo terrível, que chamavam de profissão, que era a matança de baleias. Com o passar do tempo, Moby Dick foi se tornando uma obra-prima, graças aos seus detalhes sobre como era um navio baleeiro, como era a vida de caçar baleias. Agora vamos falar desse grande sucesso, Moby Dick. Moby Dick fez tanto sucesso e chegou a ir para as telas no cinema. Vamos falar onde Moby Dick apareceu. Você sabia que Moby Dick ganhou sua própria animação dos estúdios Hanna-Barbera? Pois é, foi transmitido pela TV americana CBS, no período de 1967 a 1969. Também Moby Dick já ganhou duas versões em cinema. A primeira original em 1956 e a segunda mais recente em 2010. O livro No Coração do Mar também ganhou uma obra para as telas de cinema, tendo o filme o mesmo nome do livro, lançado em 2015. Moby Dick também ficou super famosa com a paródia do Pica-Pau, intitulada como Dopey Dick, onde na história a baleia é rosa, em vez de branca. Aí vem ela! Oh, minha enxaqueca. Por favor, tem uma aspirina. Bom, gente, essa história foi longa, né? A gente pegou várias informações, gente. Tivemos que ler o livro, a narrativa, Naufrágio do Navio Essex. Foi escrito pelo primeiro imediato Owen Chase, que esteve lá, que sobreviveu, foi um dos sobreviventes. Tivemos que ler No Coração do Mar, Moby Dick. Ler sobre a Mocha Dick, que foi a baleia verdadeira que realmente existiu, essa baleia albina. E qual é a conclusão, gente? A lenda Moby Dick gira em torno do seu livro. Esse livro que foi inspirado em algo que aconteceu de verdade. Essa tragédia aconteceu de verdade, gente. São fatos reais. Herman Melville ajuntou tanto a tragédia do navio Essex quanto a questão da Mocha Dick e uniu tudo isso. No final, gente, foram 8 os sobreviventes. Os 3 da ilha, os 2 no bote do capitão, os 3 no bote de Owen Chase. Total, 8. Então, 8 sobreviveram, 7 foram canibalizados. Conforme iam morrendo, eles iam consumindo
do corpo. 3 desapareceram lá daquele terceiro bote. Estava sendo comandado por Obed Hendricks. Ele e outros 2 ficaram desaparecidos, nunca mais foram encontrados. E também tivemos 2 mortos que foram lançados no mar. E foram os 2 primeiros que morreram. Eles não consumiram. Eles costuraram as roupas e lançaram no mar. Somando os 8 que sobreviveram, 7 canibalizados, 3 desaparecidos e 2 que foram mortos e lançados ao mar, nós temos o total de 20 tripulantes. Os 20 marinheiros do navio Access. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deu muito trabalho para fazer. Por favor, deixem o like, compartilhem o máximo que vocês puderem. Se vocês não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações na opção todas. E sexta-feira que vem tem mais um vídeo com o Wagner narrando. E agora eu pergunto pra vocês, será que essa Moshadik existiu mesmo? Será que Herman Melville teve outras inspirações para escrever? Bom, fica aí a pergunta. Não se esqueçam que na descrição do vídeo estarão todas as referências que nós usamos. E se você quiser ler a narrativa do naufrágio, vai estar na descrição. Também, se você quiser ler No Coração do Mar, ouvir o audiobook de Moby Dick, vai estar tudo na descrição. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau!